eu quero estender os cumprimentos dos meus nobres colegas. Fica difícil agora eu conseguir sustentar após a brilhante explanação dos meus colegas, Dr. André, Dr. Alan, Dr. Wallet. Quero cumprimentar de maneira breve a força policial que está aqui nos protegendo, a doutora juíza Michele, a doutora procuradora Roberta, que tenho a honra de poder ladear novamente, combatendo no campo das ideias, como eu já disse uma vez, acho a senhora muito combativa e nasceu para promotoria, desculpa. Mas eu também nasci para a advocacia e nunca vou me calar diante de ilegalidades ou, no mínimo, incertezas para condenar alguém. Cumprimento também Vossas Excelências, que hoje têm a missão mais nobre, uma missão que poucos conseguiriam, que é decidir a vida de alguém. Porque quando você decide a vida de alguém, você sabe que você deu destino para aquela pessoa e não só para ela, para sua família. E hoje aqui, falando em nome de Marlon, nós vamos decidir, além da vida de Marlon, mas também dos seus filhos. Luara, que está para nascer, e de Lorenzo, que tem 3 anos e não vê o seu pai há 3 anos. Eu peço imensamente e torço, rogo a Deus, que vemos aqui que todos podem não acreditar no catolicismo, mas veja que temos uma cruz aqui como símbolo de consagração e do que devemos seguir, que é sempre fazer o bem para as pessoas. Então eu peço humildemente a Deus que vocês possam dormir essa noite e descansar livremente, com a cabeça no travesseiro, sabendo que não condenou um possível inocente. E também peço a atenção de Vossa Excelência para analisar. Já foi explanado aqui as provas, pontos, fraturas, mas nós temos que sair um pouco e lembrar que isso aqui é só letra fria da lei. Nós estamos julgando seres humanos, vida. E nós temos que tirar de dentro de nós aquele preconceito enraizado que muitas pessoas têm. Quem nunca já andou na rua, viu uma pessoa estranha e atravessou por qualquer tipo de medo? Às vezes nós temos preconceitos enraizados que nem sabemos. Se nós colocamos aqui um loiro bonito do olho azul, dizendo não fui eu, o nosso inconsciente, mesmo que a gente não queira, a gente consegue imaginar, não, acho que não foi ele. Agora que a gente coloca uma pessoa de periferia, morena, com baixa escolaridade, com baixo grau de conhecimento, a gente tende a crer que ela pratica criminalidade. Você está tirando isso de onde? Depois vocês podem pesquisar no Google, na casa de vocês, o índice das pessoas, a porcentagem das pessoas que estão encarceradas. Mais de 50% são preto, pobre e sem estudo. É esse o estigma das pessoas que vão presas. Mas hoje, nós temos que recuperar alguma coisa que a humanidade está perdendo, que é confiar. Nós temos medo de confiar nas pessoas, temos medo de confiar no que elas falam, por medo de nos quebrar nossas expectativas, sermos enganados. Mas o confiar é nosso, do ser humano. Nós temos que ter esse sentimento de confiar. E como disse a nobre promotora, aqui hoje, Vossa Excelência do Tribunal do Júri, é exatamente para isso. Nós temos que se colocar no lugar das pessoas que estão sendo julgadas e imaginar. Se fosse eu sendo julgado, fosse um parente meu, fosse alguém que eu amo ou conheço, eu aceitaria essas provas que existem nos autos justas para condená-las? Nós temos que se colocar no lugar dessas pessoas. Infelizmente, hoje a magistratura, a promotoria não consegue, porque elas vivem combatendo a criminalidade e elas começam a entender que é só isso. É isso, ninguém mais fala a verdade. Vou dar um exemplo bobo. Quem já comprou algum carro, por exemplo, comprou um Uno, comprou um Palio, você começa a ver na rua, começa a passar vários carros iguais. O nome disso é foco. Então, como a promotoria sempre está ali, combatendo o crime, acusando, não importa quem esteja na frente, para ela vai duvidar. Aquela pessoa é culpada. Mas, hoje, Vossa Excelência tem que se pôr no lugar do próximo e julgar, Sr. Cleito, como o senhor gostaria de ser julgado. E impera no Código de Processo Penal, na Constituição, indúbio pro réu. Na dúvida, se absolve. Se tem um pingo de dúvida, como o Dr. Wallet falou, você absolve. Porque imagine naquela dúvida só, e você condena e vem a vir descobrir que aquela pessoa é inocente. Também procurem, depois na casa de vocês têm próximos júris a fazer, pessoas condenadas injustamente. Pessoas que ficaram 10 anos presas, aí no Brasil, e depois de 10 anos descobriram que ele era inocente. Quem vai devolver esses 10 anos para a família que perdeu? Por isso que no mínimo de dúvida é a absolvição. É muito melhor ter um brocado, você soltar 10 culpados do que prender um inocente. A regra é indúbio pro réu, mas nesse processo, infelizmente, foi indúbio pau no réu.
Se tinha dúvida se Marlon era culpado, não importa, ele vai ser tratado como culpado. E aí eu quero chamar a atenção para a inversão de valores e direitos processuais que foram tidos nesse processo. No artigo 156 citado aqui, é dito: a prova da alegação incumbirá a quem fizer. Aquele que alega tem que provar. Se o Ministério Público diz, Marlon matou, então você tem que provar que Marlon matou, de maneira concreta. E aí eu passo a analisar com vossas excelências o que aconteceu nesse processo. Vamos lá. O Ministério Público veio baseado no depoimento da testemunha sigilosa, um adendo. Depoimento esse que parte dele, a promotora reconhece que é passível de nulidade, de anulação no STJ. Então, se parte nele é passível de anulação, é passível todo o depoimento, porque ele foi colhido de uma maneira ilegal. Não sei se Vossa Excelência já escutaram aquele caso do Evandro Silva, as bruxas de Guaratuba. O que aconteceu naquele processo? Se acusaram a família do prefeito de que ele era responsável pelaquela morte, as suas mulheres, de bruxaria. Sabe o que aconteceu? Elas confessaram. Sabe depois, tem série, vocês pesquisam na internet que tudo isso é verdade depois. Tem série de que os policiais torturaram a filha na frente da mãe, abusaram sexualmente dela. Quem não vai confessar se você vê o seu ente querido ou sua filha sendo abusada com até cabo de vassoura? Essa prova é válida? Essa prova seria válida, uma confissão assim? E é por isso que a regra exige a paridade de armas e o devido processo legal, com a plenitude da defesa, com o contraditório da prova. E sabe o que acontece na delegacia? Doutor, é normal o contraditório na delegacia? Advogado não existe para o delegado. Não, está atrapalhando. Está atrapalhando. Você não pode nem fazer perguntas para as testemunhas. O policial chega para o seu cliente, você não pode perguntar. Não, você não pode, não está na lei. Mas na Constituição está, verdade real dos fatos. Todas as áreas do direito, você julga com o que tem no processo. Se a parte perde o prazo de juntar aquela prova, já era. No direito penal, não. É a verdade real dos fatos. Tão verdade que se surgiu uma prova nova depois de uma condenação, você faz uma revisão criminal. Porque nós estamos lidando com o segundo bem mais importante das pessoas. Primeiro é a vida e o segundo é a sua liberdade. Então nós temos que respeitar a regra do jogo. Procedimento é garantia. Se uma prova é colhida conforme aquele procedimento legal, é uma garantia de que está mais próximo de uma prova válida. Por isso que é obrigado a seguir esse procedimento. E aí, olha que interessante, o artigo 155. Quando o juiz vai proferir a sentença, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. A própria lei diz que, se a única prova para condenar for a do inquérito, em razão de não ter contraditório, não pode condenar. A lei está dizendo. Aí vocês separem qual prova está sendo usada para acusar aquele menino desse crime. Então a acusação vem, pega esse depoimento, Marlon, você é responsável. Aí o Marlon vem e responde, não, 11h20 eu estava em casa. Aí o MP, veja bem, 156, o ônus é de quem alega. O MP, ao invés de investigar e pegar as imagens e ir atrás de todas as provas possíveis, além do depoimento, não, vou ficar com isso aqui, o que me entregaram, não vou requerer mais provas, não vou requisitar. Se você quiser que eu fique do seu lado, traga a prova para mim. Olha a inversão. Está fazendo com que você prove a sua inocência. Mas pense no inconsciente de vocês. Como provar a inocência? Vamos dizer que você está caminhando de madrugada na rua, qualquer motivo. E aí acabou de acontecer um assassinato. A polícia passa, você está na rua, você é a única pessoa que está na rua, você agora é culpado. Eu acabei de chegar do trabalho, de ônibus. Aí, por azar, lá no seu trabalho, o seu ponto quebra. Não tem como provar que isso foi naquele dia. Por azar, não tem como provar que você não estava naquele momento do crime. Como provar a inocência? Não pode. É o Ministério Público que tem que provar a culpa. Tudo bem, eu estava em casa, 11h20. Não acredito prova. Pô, mas é um horário normal, 11 horas é normal eu dormir, eu não tenho prova disso, eu não fico tirando foto para provar que eu estou dormindo. Não acredito. O Ministério Público veio e não acredita. Então ele tá,
minha mulher, meu cunhado e eu estava operado. Agora eu estou livre, porque eu estava operado. Não acredito. Tua mulher vai mentir, seu cunhado vai mentir. E essa operação aí? Ninguém aqui é médico. Mas quebrar o braço daquela maneira, eu acho que em 2 semanas não ia dar para você estar mexendo livremente. São 3 anos que já passou e ainda ele tem dificuldade para pôr a blusa. Ele não consegue mexer todo o movimento. Não, mas olha só o que ele mexe. Faz 3 anos. Um osso, depois que ele calcifica e ele volta ao normal, ele fica mais forte, normalmente. É normal que ele recupere os movimentos. É por isso até que estava com aquele fixador. Mais uma vez, ele traz uma prova do depoimento da sua mulher, do seu cunhado, e prova que estava operado. Não vale. Não vale por quê? Porque eu não acredito. Putz, não sei mais o que eu faço. Não, eu não acredito. Não, mas você não tem que acreditar, você tem que provar que eu sou culpado. E esse processo veio assim fazendo, por convicção. A convicção é pior que a mentira, como foi dito aqui. Porque você está convicto daquilo e você começa a ignorar qualquer outro caminho de investigação. E esse é o problema, muitos das nossas investigações de delegacia. Muitos júris me espantam quando nós subimos aqui e vemos a investigação. Existiam outras linhas que poderiam encontrar possíveis culpados, não, mas eu escolhi que eu etiquetei ele como culpado. Ele é o culpado. Isso é trágico, mas acontece. Acontece. Não acredito na sua mulher e nessa operação. Tá aqui então, uma declaração médica, as fotos, e todo mundo viu a gravidade do delito. Olha, dia 3/12, eu fui lá arrumar o fixador. São 7 dias antes. Em 7 dias, mesmo se ele tivesse tirado, ele não ia conseguir movimentar daquela maneira. Mas nós viemos aqui e foi dito pelos seus parentes, com todas as palavras, no Natal ele ainda estava com o fixador. Aí eu pergunto, qual é o fato que tira a credibilidade daquelas pessoas que estavam aqui? É parente da vítima. Já pensou se algum parente, a mulher, o marido de vocês é acusado e você é a única testemunha dele que ele estava num lugar? E você vem dar a sua palavra, você jura que vai falar a verdade, você se compromete a falar a verdade, no mínimo, e a promotoria vai falar, não, você é parente do réu, teu depoimento não é válido. Como vocês ficariam com o parente de vocês sendo condenados, e vocês sabendo dentro de vocês que ele estava do seu lado, que ele não estava naquele lugar, e você é a única prova que ele tem, mas você não é válido. Quando que você virou criminoso? Quando que você virou mentiroso? Que a sua palavra não vale aqui? E eu vou adiantar. Para a acusação, para a promotoria, a sua palavra só vale quando ela escuta o que ela quer ouvir. Senão não vale. Até porque foi provado isso aqui hoje. Vou dispensar porque eu já sei que ele vai ouvir. Ele não vai falar nada que eu quero ouvir. Tem que pegar esses detalhes e pensar. A promotoria aqui, representada pelo Dr. Roberto, fez uma brilhante explanação. Eu acredito que ela acertou com o que aconteceu daquela maneira. Eu acredito. Mas ela errou os autores. E é isso que eu vou mostrar. Então, beleza. Tá aqui as fotos, tá tudo aqui? Não, você tirou sozinho. Que crueldade imaginar que o cara vai levantar e desparafusar aquilo sozinho. Não, alguém te ajudou. Mas foi trazido os documentos aqui, que 1 semana antes ele foi tirar o fixador. Não sei de onde veio esse documento. Aí está fazendo uma acusação que a defesa está juntando documento falso. Aí está indo para outro caminho. Então aí vocês veem que quando... E eu vou falar aqui, mas reparem no foco. O foco da acusação nunca foi provar. A lei manda provar. Mas o foco nunca foi provar. Foi o foco sempre tirar a credibilidade da prova da defesa. Nunca se preocupou em provar. Só em tirar a credibilidade da prova da defesa. Promotoria de justiça? Eu acho que é a primeira palavra que ela usou. A promotoria de acusação, sim. Fosse promotoria de justiça, quando ela visse essas fotos que foram juntadas em 2022, que é do laudo que ela diz que não tem o timbre, ela tinha que requisitar, estimar o médico. E chamar o médico que assinou ali embaixo. Chama o médico e traz ele aqui para falar. Por que a defesa não fez? Eu assumi o processo sexta. Por isso que eu não fiz. E os doutores não fizeram porque não sei por quê. Mas isso não pode ser atribuído ao réu e à defesa por não ter juntado esse documento. Porque sendo se a procuradoria tinha o poder de fazer isso. Tinha o poder. Porque o doutor ele tinha que implorar para a juíza. Porque se ele for lá no hospital é difícil conseguir. Tem que implorar. O doutor conseguiu depois de muita insistência. Mas veja bem, foi juntado em 2022 esses documentos no processo.
Para deixar para questionar que não tem timbre, parece uma deslealdade com a defesa. Se ela ia falar que esse documento talvez não tivesse validade, ela devia ter feito lá quando ela viu 2022. Não, manda uma requisição aí para o hospital para confirmar se é verdade. Intima esse médico aqui para vir aqui. Veja as possibilidades que ela tinha de contestar de uma maneira não só subjetiva. Porque ela vem aqui, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo, mas no tribunal do júri é fato provado, não fato provável. É o que se prova, e a acusação não prova nada. Tanto que, aí, até então, o único elemento é o depoimento sigiloso. O que acontece a partir desse momento? A testemunha sigilosa vem e fala, não, na verdade, eu não fiz isso aí. Isso aí foi o delegado, eu não falei isso. Está daí a acusação, em vez de timar o delegado, para colocar de frente a frente, para falar, o cara está falando que não falou, e aí? Está mentindo, é ameaçado. Supondo que ele está sendo ameaçado. Pergunta para ele se ele está sendo ameaçado, ele fala, não estou. Está mentindo. Falou que eu não quero ouvir, está mentindo. E esquece que está julgando a vida de um jovem de 23 anos, que tem a chance de viver uma vida lícita, uma vida justa, de criar os seus filhos. Ela não está condenando aquele rapaz a ficar preso. Ele está condenando os filhos dele a crescerem sem o pai. Ver um pai na cadeia e achar que é normal a vida na cadeia. Vocês têm que parar para ver que a responsabilidade de vocês não é um ego ou um achismo, é aquilo que é provado e não é. Esse rapaz, ele tem a chance ainda de criar a sua filha Luara que está para nascer, e ele já conheceu o cárcere, ele não quer mais voltar para a cadeia. Você quer voltar para a cadeia? Você gostou de ficar na cadeia? Você sofreu? Você cometeria qualquer coisa errada para voltar? É óbvio que não, ele tem os filhos dele, ele já sabe que lá é horrível, ele vai fazer de tudo para não voltar para lá e ficar perto dos filhos. Não, mas você mentiu. A testemunha sigilosa mentiu. Daí para frente, não tem mais prova nenhuma de que Marlon estaria envolvido. Daí para frente, todos os depoimentos dizem que não sabem, não viram e não foi ele. Principalmente a vítima. Aí a vítima vem e fala, não foi ele. Está mentindo. Se a vítima chega aqui e fala, é ele? Olha, está falando a verdade. Por quê? Porque escolheu ele como criminoso. Agora, se a vítima vem aqui e diz que não é ele, não vale. O pai da vítima falou que ele bateu no pai. A mãe falou que a vítima era uma pessoa ruim. A mulher da vítima falou que ele se envolvia em intriga sempre, por tráfico, por tudo. Então, possibilidades de autores não faltam. Por que tem que ser esse menino? Primário. Porque ele é irmão de Luiz Felipe. Um cara conhecido pelo tráfico. Aí veja, estão pegando uma pessoa que era conhecida pelo tráfico e tentando condenar o seu irmão. Mas ela, nas teorias de suposições, esqueceu que a guerra do tráfico, a guerra da favela, que é diferente de quem mora na Alphaville, todo mundo sabe que os enquadros na favela é diferente dos enquadros na Alphaville. Todo mundo sabe. Se não sabem, é só ver as notícias. É diferente. São tratados diferente. As coisas que acontecem na periferia é diferente. Não é naquele mundo ideal nosso de pessoas só civilizadas. Ela esqueceu que essa pessoa que sabia o quarto, ela realmente podia estar envolvida. Mas ela podia ter falado para outras pessoas. Pessoas quais? Algum traficante, que poderia ser rival de Luiz Felipe e rival da vítima. Falou, foi lá, mata a vítima, joga no Luiz Felipe, já aproveita, joga no irmão dele. Só que esqueceu que o irmão dele estava operado, não podia estar lá. Essa foi a única complicação. Se estamos falando de suposição, poderia ser isso. Outra pessoa que viu a chance incriminou. Por que não? Não, porque eu, convicta, só eu sei a verdade. Não sabe. Não é assim, nós não podemos. Temos que descer do salto alto e imaginar que as pessoas vivem diferente, pensam diferente. E são vidas. Se eu não tenho total certeza, como é que eu vou tirar um pai de família de casa? Não tem como, e vou repetir. Não se pode condenar com prova dos inquéritos. A partir do momento que a prova sigilosa saiu, ela começou, então não quero mais ouvir ele. E não refez essa prova na fase judicial, de contraditório. Nenhuma prova no contraditório, ela conseguiu colocar eles no local do crime. Então a única prova que ela se apega para trazer isso é o depoimento na delegacia. Mas aí, se nós vamos falar de lei, não pode. Então Vossa Excelência tem esse embasamento legal. Não pode, porque é uma prova só da delegacia. É claro que no júri, não, já havia difícil de desmistificar. Mas Vossa Excelência tem que julgar cumprindo a paridade das armas e os ditames legais. Se não pode, não pode. Beleza. Testemunha sigilosa, não fui eu. Cagueta morre. Você está sendo ameaçado? Não. Tem medo? Não. Ficaria com o Celso? Ficaria. Está mentindo. Mais uma vez, agora há pouco quando ele falava valia, agora não vale mais. E aqui eu não estou dizendo que a promotoria está usando de mentira, não. Estou dizendo que o elemento que ela está se baseando para pedir a condenação de um jovem e de um pai de família, que o filho dele precisa dele,
é uma prova muito frágil, que eu não aceitaria ser condenado com essa prova. Eu duvido que ela aceitaria ser condenada por essa prova. Se ela voltar na réplica, ela podia responder para a gente se ela aceitaria ser condenada por essa prova. Mas eu não aceitaria. Eu não aceitaria. Se ela falar que aceitaria, eu vou desconfiar. Posso fazer que nem ela com as minhas testemunhas. Está mentindo. Que não aceitaria. Não aceitaria, impossível. Tudo bem. Está sendo ameaçada. A lei diz que não pode condenar com a prova aqui tomada. Então o que nós temos aqui? Ela inverte o ônus da prova, tira o réu da sua posição de presunção de inocência, que é ninguém será considerado julgado até o trânsito em julgado de uma condenação. Não. A partir do momento que você está acusado, ele já é culpado. E ele está sendo tratado como culpado. Queria deixar eles algemados aqui. Por quê? Qual o perigo ele está oferecendo? Veja que são detalhes que demonstram que na cabeça dele já é culpado. Então eles não se responsabilizam com a fiel prova. Porque a lei diz que essa prova não poderia. Mas aqui estão. Então, Vossas Excelências, gostaria de pedir imensamente que se tiver um pingo de dúvida, se vocês entenderem que poderia, porque veja aquele ferimento, poxa, aquela fixadora enorme, ele não teria como ele participar. Aí veja que, quando você vai se defender de uma acusação, tem que falar, João fez isso, João fez aquilo. Eles não conseguem nem falar o que Marlon fez. O Marlon poderia ter ficado cuidando da pessoa que foi retida. O Marlon poderia ter lá dado estocadas à pessoa. O Marlon poderia, não o Marlon fez. Se ela tivesse certeza do que ele fez, ela falou, o Marlon fez isso. Então sabe o que ela está fazendo? Eu olhei para a cruz e lembrei de Pilatos, o governador que lavou as mãos quando Jesus foi crucificado. Ele disse, eu lavo minhas mãos, está na mão de vocês decidir. Vocês lembram o que aconteceu? Quando ele lavou as mãos, a água virou sangue. Porque não adianta lavar as mãos. A responsabilidade do dever da lei era sua. Eu não estou comparando eles a Jesus, porque Jesus é único. Estou comparando ao procedimento do julgamento. Jesus foi condenado porque não tinha advogado. Procurem. O julgamento de Jesus foi um julgamento. Um julgamento sem advogado. Um julgamento sem advogado porque não foi dado voz à defesa para analisar todos os lados. Se um advogado lá tivesse, talvez aquela história de Jesus poderia ser diferente. Porém, dessa história de Jesus, o que nós tiramos? Que todo mundo é digno de perdão. Todo mundo é digno de perdão. Nós, seres humanos, matamos o único Filho de Deus, sendo que era uma pessoa boa. Matamos ele, o que Deus fez? Nos perdoou como sinal de que todo mundo merece perdão. Então, se Vossas Excelências entenderem que Paulo participou desse crime, vamos ver quem é a vítima. Batia no pai, batia na mãe, brigava com todo mundo, é uma pessoa ruim para a sociedade. Ele já está 3 anos preso. Vamos dar a chance dele criar a filha dele, que está para nascer? Vamos dar a chance para ele cuidar dos filhos dele? Se vocês entendem que ele participou desse fato, perdoem. Vossas Excelências vão dar a decisão de vocês através de quesitos. É sim ou não? Não precisa nem fundamentar. Se vocês quiserem perdoar ele só porque querem dar uma segunda chance, só porque gostou da defesa, ou só porque Deus tocou no coração de vocês, vocês podem perdoar e não precisa justificar. É só sim ou não. Então, quando o primeiro quesito vir perguntando, ocorreu o crime, a materialidade? É sim, óbvio, teve a materialidade. Porém, no segundo quesito, quando perguntar, concorreu para o crime? Marlon, concorreu para o crime? Não. Por que não? Porque não tem prova suficiente. Eu peço humildemente para Vossa Excelência só assim. Se vocês entenderem que essa prova seria capaz de condenar um familiar de vocês, tudo bem. Ok. Agora, se não é capaz, no segundo quesito é não. Porém, se por qualquer razão o coração de vocês dizer, não, ele participou sim. Quando chegar no terceiro quesito é absolvição. O jurado absolve? Eu peço humildemente que sim, absolvam. Dando uma chance da filha dele crescer do lado do pai. E assim, eu encerro a palavra e entrego a decisão na mão de vocês e de Deus. Muito obrigado.